Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Parte 1. A vida futuras 3 revelações. Parte 2. A realeza de Jesus. Parte 3. O ponto de vista. Parte 4. Instruções dos Espíritos. Tópico 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem está na Bíblia de São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Tópico 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reproduzem a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram ingênuos. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anormalidades da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Tópico 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, imperfeita de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas teses todas e em todos os seus acontecimentos, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, provocam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-las sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja especificada descrição verifique. Ora, a descrição da vida futura é tão detalhadamente feita, são tão racionais as condições,
bem-aventuradas ou desventuradas da existência do que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui, embora reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. A realeza de Jesus. Tópico 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei sugere o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime concordância, a todo aquele que, pela sua vocação, sobe à primeira classe numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, aprovada pela posteridade, não revela, muitas vezes, predomínio bem maior do que a que abrange a coroa real? Durável é a primeira, enquanto a coroa real é brinquedo para os problemas. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os reis da terra? Razão, pois, lhe auxiliava dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. Tópico 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no futuro. Fé que causa enormes consequências sobre a edificação dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As dificuldades e aflições dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais bem-aventurado. A morte nada mais restará de pavoroso, deixa de ser a porta que se abre para o nada, e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela amargura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Nenhum bem alcançado mais precioso do que os da terra. Torna-se como a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe aparentam reais. A perda do menor deles lhe ocasiona importuna agonia. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa angústia eterna, infligindo-se ele, deste modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assumem tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Você está gostando da leitura? Gostaria de ouvir mais leituras como esta? Gostaria de garantir que os vídeos cheguem até você? Então clique no sininho abaixo do vídeo para receber notificações de novos vídeos. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.